Olá, boa noite. Primeira missa do Sumo Pontífice no Vaticano. Cardeais brasileiros destacam a espiritualidade e unidade durante o conclave que elegeu Leão XIV. Na Catedral da Sé, em São Paulo, missa é celebrada em ação de graças pelo novo Papa. Arcebispo de Aracaju celebra a missa após anúncio do novo Papa. Noite marcante na capital de Sergipe com o anúncio do novo pontífice e a ordenação de presbítero. O novo Papa inspira fé e expectativa entre mineiros. Fraude no INSS. Saiba como vai funcionar o ressarcimento dos aposentados. Conheça Dona Helena, o coração que sustenta a missão do filho sacerdote. E o fim de semana com estreia de filme sobre santo italiano. Começa agora o Canção Nova Notícias. Informação com fé a serviço da vida e da esperança. Do bairro simples de Chicago ao trono de Pedro, o Papa Leão XIV carrega em sua história a marca da vida discreta e da convivência com os mais pobres. Valores refletidos em sua primeira mensagem ao mundo. O semblante sereno na primeira aparição pública como Papa diz muito das suas origens. Papa Leão XIV nasceu em Chicago, nos Estados Unidos. Viveu os primeiros anos nesta casa de arquitetura simples e rodeado de natureza em Dalton, pequena aldeia no estado de Illinois. Passou a infância ao lado dos pais e dos dois irmãos. O morador de Dalton, Gardis Watts, compartilha suas semelhanças com o Sumo Pontífice. O Papa Leão é ex-aluno da União Teológica Católica, onde atualmente sou aluno e estou prestes a me formar. Ele tem o mesmo título, mestrado em teologia, que eu vou obter em 2 semanas. Então, acho que esse é um momento muito bom para mim. Os norte-americanos receberam com muito entusiasmo a notícia da eleição do cardeal Robert Prevost. Muito surpresa e depois eufórica, principalmente porque meu marido e eu crescemos na Zona Sul, em Calumet Park, que fica bem perto de Riverdale, de onde o Papa veio. Sinto uma conexão também porque ele é torcedor do Chicago Cubs. Sim, disseram isso no noticiário esta manhã e eu fiquei torcendo. Na Arquidiocese de Chicago, Dom Larry Sullivan destacou a humildade e a busca constante do religioso agustiniano em seguir as orientações de Deus em tudo o que faz. Dias de grande entusiasmo para a Igreja, de grande entusiasmo para Chicago, para os Estados Unidos, ter um dos nossos eleitos como Papa. Ele é um homem muito devoto e espiritual e vai levar esse senso do amor de Deus a sério e fazer tudo o que puder para cuidar de todos os filhos de Deus, para cuidar de todos nós. Na Capela Sistina, onde foi eleito o Papa Leão XIV, celebrou a primeira Eucaristia como pontífice, reunindo o Colégio Cardinalício para um momento marcado pela fé e pela missão apostólica. O cenário foi o mesmo em que os cardeais elegeram o novo Papa. Agora, reunidos novamente na Capela Sistina, participaram da primeira Santa Missa, presidida por Leão XIV, como bispo de Roma. O Papa iniciou sua homilia com um versículo do Salmo: "Cantarei um cântico novo ao Senhor, porque Ele fez maravilhas." E de fato, não apenas comigo, mas com todos nós, meus irmãos cardeais, ao celebrarmos esta manhã, convido-os a refletir sobre as maravilhas que o Senhor fez, as bênçãos que continua a derramar sobre nós por meio do ministério de Pedro. Citando as palavras de Pedro, "Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo", Leão XIV aprofundou sua reflexão sobre a sucessão apostólica. Pietro, interrogato dal maestro, assieme agli altri discepoli, o mestre, juntamente com os outros discípulos, exprime em síntese quanto à sua fé nele, a sua herança, que a Igreja, através da sucessão apostólica, conservou, aprofundou e transmitiu ao longo de 2000 anos. Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, isto é, o único Salvador e revelador da face do Pai. O Papa destacou que esse legado é um tesouro que lhe foi confiado por Deus.
De modo particular, Deus, chamando-me por meio do vosso voto para suceder ao primeiro dos apóstolos, confia-me este tesouro, para que, com sua ajuda, eu o administre fielmente em benefício de todo o corpo místico da Igreja. Segundo o Papa, ainda hoje há muitos contextos em que Jesus, embora admirado como homem, é reduzido a um mero líder carismático ou uma espécie de super-herói. E isso ocorre não apenas entre os que não creem, mas também entre muitos batizados que acabam vivendo nesse nível superficial uma forma de ateísmo prático. Allora sarò veramente... Leão XIV recordou então as palavras do Santo Inácio de Antioquia ditas no caminho do martírio. Serei verdadeiramente discípulo de Jesus quando meu corpo já não for visto pelo mundo. Ma le sue parole richiamano in senso più generale. Essas palavras nos recordam um compromisso essencial para quem exerce um ministério de autoridade na Igreja: desaparecer para que Cristo permaneça. Tornar-se pequeno para que ele seja conhecido e glorificado, gastar-se até o limite para que ninguém deixe de conhecê-lo e amá-lo. E ao final rezou: Dio mi dia questa grazia, oggi. Que Deus me conceda essa graça, hoje e sempre, com a ajuda da terna intercessão de Maria, Mãe da Igreja. Em São Paulo, a missa em ação de graças pela eleição do novo Papa aconteceu na Praça da Sé e reuniu leigos e religiosos que rezaram pelo pontificado de Leão XIV. Ana Maria veio de Franco da Rocha para a missa em ação de graças pelo Papa eleito na Catedral da Sé. Nós temos que estar com a Igreja, nós temos que estar com o Papa e é muito importante a gente rezar pelo Papa, porque a missão dele não é pouca. Religiosos e leigos reunidos na tarde desta sexta-feira para a missa presidida pelo Bispo Auxiliar de São Paulo, Dom Cícero Alves de França. O Papa é o sucessor de São Pedro e, portanto, agora, conduzindo a barca de Jesus, ele, o Papa Leão XIV. E por isso nós, os fiéis, os católicos, hoje ele dizia uma frase bonita sobre a Igreja: nós somos amigos de Jesus. Somos amigos do Papa e por isso queremos hoje rezar já por ele, pedindo que o Espírito Santo sempre o assista. Então nós temos que sustentar o Papa com a nossa oração, com o nosso carinho, com a nossa fidelidade. Cada um tem que estar no lugar onde Deus o colocou e ser muito fiel à sua vocação. Assim nós estamos apoiando o Papa e a Igreja. Eu vim agradecer a Deus pela sua fidelidade com o seu povo. O novo Papa é a resposta de Deus para a humanidade. Eu fiquei feliz com a eleição do novo Papa, eu fico muito feliz também porque eu sinto que, pelo menos com esse perfil de Papa, já indica que é uma igreja que consegue chegar a mais lugares. Durante a homilia, Dom Cícero destacou a oração pelo Papa e lembrou do lema de Leão XIV, em Cristo somos um. Quando encontrados pela Eucaristia, nós nos tornamos um. Podemos, portanto, entrever que o Papa Leão XIV é o homem da unidade, da centralidade em Jesus Cristo. O anúncio do novo pontífice movimentou a Igreja no Brasil. Em Aracaju, a resposta foi imediata. Dom Josafá Menezes celebrou missa em sinal de gratidão e esperança. Foi assim, em clima de festa e muito entusiasmo, que os aracajuanos acolheram o anúncio do novo Papa. A missa celebrada na Catedral de Nossa Senhora da Conceição, no centro de Aracaju, foi realizada poucas horas depois do anúncio do Habemus Papam. Nós fomos surpreendidos com a conclusão do conclave e muito felizes por termos já o Sumo Pontífice. Esperamos que possa seguir o caminho espiritual de Santo Agostinho, que é o seu patrono,
e possa ser um bom sucessor de Pedro, dando continuidade à sucessão histórica dos últimos grandes papas da nossa igreja. Diante do altar, o quadro com a foto oficial do Papa Leão XIV, recém-disponibilizada pelo Vaticano. Momento de fé, união e de oração pela missão do novo Sumo Pontífice, líder religioso da Santa Igreja e de mais de 1.380 bilhão de católicos. Foi uma euforia muito grande. Parecia que nós estávamos lá na Praça São Pedro, esperando ansiosos, né, este momento do Habemus Papam. E claro, uma alegria, né, o Papa Leão XIV, que com certeza vai seguir a mesma linhagem dos papas chamados Leão, né, o Leão Magno, o Papa Leão XIII, que foram de uma grande contribuição para a Igreja, para todos nós, principalmente na vida de fidelidade. Durante a sua fala, a sua apresentação, ele falou muito na parte social. Nós acreditamos e confiamos na providência divina que ele vai dar continuidade ao papado do Papa Francisco e aproximar cada vez mais a igreja, principalmente dos excluídos. Acolhimento às classes menos favorecidas, combater, né, dialogar para que não haja guerras. Enfim, eu acho que é uma expectativa grande nossa e a gente espera que ele possa fazer uma grande gestão à frente da nossa Igreja Católica. Né? Agradecemos a Deus e peçamos a Ele muitas bênçãos para que o Papa Leão XIV tenha um fecundo ministério. Antes de ser eleito Papa, Leão XIV foi prior-geral da Ordem de Santo Agostinho por 12 anos. Nesse período, manteve proximidade com os agostinianos do Brasil. Frei Maciel atua em um colégio agostiniano em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Em diversas oportunidades, encontrou o seu confrade de vida religiosa, que agora assumiu o trono de Pedro. Um irmão nosso, uma pessoa muito fraterna, de agradável convivência, uma pessoa também bem-humorada, né, que sempre foi muito agradável nas vezes em que estivemos presentes aqui no Brasil e também algumas outras vezes que pude me encontrar com ele em Roma, em algum outro país também da América Latina. Antes de se tornar sacerdote, bispo e cardeal da igreja, estudou no seminário e professou os votos na Ordem de Santo Agostinho em 2 de setembro de 1978 e os solenes em agosto de 1981. Frei Maurício, provincial dos agostinianos do Brasil, fala da surpresa ao saber que o Papa era um agostiniano. É alguém que nós conhecemos, alguém que esteve conosco, conhece o nosso estilo de vida, o estilo de vida agostiniano e também tem um conhecimento muito grande da igreja, porque ele rodou, viajou o mundo todo. O Papa Leão XIV foi prior-geral da Ordem de Santo Agostinho e esteve no Brasil ao menos em 3 oportunidades e passou pela capital paulista. Foi aqui na paróquia Santa Rita de Cássia, localizada na zona norte de São Paulo, que ele celebrou a Eucaristia. Em todas as funções que ele teve, como missionário, como bispo, como nosso prior-geral, como cardeal, é uma pessoa que sempre esteve a serviço e agora, sem dúvida nenhuma, ele vai se doar ainda mais por completo ao serviço da igreja, da paz, da construção de pontes, como ele disse ontem, né, no seu primeiro discurso. Atualmente, a província de Santo Agostinho está presente em mais de 50 países. O provincial no Brasil reforçou como o carisma agostiniano pode contribuir para o pontificado de Leão XIV. Nós vivemos em comunidade e da comunidade nós vivenciamos a vida fraterna, essa vida fraterna, buscamos a Deus em comunidade e também servimos a igreja. E com certeza esse servir a igreja vai direcionar, né, o pontificado do Papa Leão. Sono un figlio di Sant'Agostino. Convosco sou cristão e para vós bispo. A celebração pela eleição do Papa Leão XIV ganhou um brilho a mais em Aracaju. Um novo presbítero foi ordenado pela igreja na mesma noite. A ordenação aconteceu na igreja de São José de Anchieta, no bairro Augusto Franco, onde o frei André Fernandes de Oliveira nasceu e se criou. A ordenação foi conduzida pelo bispo da diocese de Caruaru, Dom Frei Rui Gonçalves, e contou com a presença do provincial-geral dos agostinianos do Brasil, o frei Maurício Manosso.
além de familiares, amigos, paroquianos e membros do clero da arquidiocese. Na paróquia, ele foi coroinha e participou ativamente da vida paroquial. Ingressou no seminário de Santo Agostinho, em Curitiba, no ano de 2017. Foi para o Peru, onde morou durante um ano, vivendo intensamente o carisma da Ordem de Santo Agostinho. Por providência de Deus, foi ordenado justamente ontem, no dia em que foi eleito o primeiro Papa agostiniano da Igreja. Viemos para celebrar a ordenação do Frei André e justo ontem, então, tivemos a grande surpresa e a alegria de o Papa Leão ser agostiniano, justamente num dia que nós também estávamos em festa para a ordenação do nosso irmão Frei André, aqui na terra dele, na sua terra, nesta comunidade, na sua paróquia, a paróquia São José de Anchieta, onde viu ele crescer. Foi um dia histórico, sem dúvida, e nós aqui na cidade de Aracaju, né? Então foi um momento muito bonito, histórico para todos nós, como família agostiniana que nós somos, e agora daqui dessa terra também tem um agostiniano pelo mundo, né? Porque nós fazemos votos religiosos e temos a missão, né, também como fonte do nosso carisma, tanto é que o Frei André vai residir na cidade de Rolândia, no Paraná. De Aracaju, Sila Santos para o Canção Nova Notícias. Leão XIV foi eleito e os fiéis já demonstram confiança e oração. Em Minas Gerais, os católicos manifestam o que esperam do novo Papa. Veja na reportagem de Vanessa Anício e Daniel Camargo. No meio da correria do dia, Bárbara tirou um tempo para silenciar o mundo ao redor e se conectar com o divino. Hoje, sua oração tem um motivo especial. Que a humanidade consiga pensar mais no próximo, consiga se unir mais. É diferente, assim, seja de pensamentos, de discernimentos, mas mais amor ao próximo, né? Que esse Papa possa trazer esse diálogo aberto e amplo a todos com esse amor. O anúncio da eleição do cardeal Robert Francis Prevost como o novo Papa foi recebido com alegria pela comunidade católica de Belo Horizonte. Junto com a notícia, veio também a esperança de um novo tempo para a Igreja. Na capital mineira, o início do pontificado do Papa Leão XIV reacende em muitos fiéis o desejo de caminhar mais perto da Igreja, seguindo os passos do novo sucessor de Pedro. É acreditar na benevolência, na caridade, e que nosso Senhor Jesus Cristo continue nos amparando e nos guiando, né? Conhecido por seu espírito conciliador e firmeza na fé, o Papa Leão XIV assume a missão de conduzir a Igreja em tempos desafiadores, fortalecer a unidade entre os cristãos, enfrentar a indiferença religiosa e seguir evangelizando com coragem e ternura. O Espírito nos surpreendeu profundamente, porque ele reúne todas e mais um pouco as características necessárias para este tempo. Do ponto de vista da sua origem, é um norte-americano, peronomútil, alguém que tem uma experiência de América Latina, com grande trânsito na vida religiosa, tendo sido superior dos agostinianos e também responsável pelo dicastério dos bispos em Roma, e alguém que tem um perfil, como é próprio do lema agostiniano, de um só coração e uma só alma, dando-nos a oportunidade de conciliar estas duas perspectivas dentro da Igreja. Qual seja da fidelidade à doutrina dos apóstolos, porque não podemos inventar a fé, e ao mesmo tempo também a atualidade daquilo em que cremos, para que o Evangelho continue apaixonando as pessoas e sendo uma novidade. Pedir que o Espírito Santo conduza ele, né, nessa nova jornada aí, conduzindo a gente nesse tempo aí na Igreja. Mais de 292 milhões de reais serão devolvidos pelo INSS a aposentados e pensionistas entre 26 de maio e 6 de junho. Os valores se referem a descontos de mensalidades cobrados indevidamente no mês de abril. Em coletiva de imprensa, o INSS informou que irá notificar na próxima terça-feira os beneficiários que tiveram descontos identificados pelo governo federal, pelo aplicativo Meu INSS e na central de atendimento 135, aposentados e pensionistas poderão informar se esse desconto no seu benefício está correto ou não. Ao meu lado está o especialista em direito previdenciário, Sandro Lucena Rosa, que vai esclarecer melhor sobre esse assunto. Muito obrigada por participar, doutor Sandro. É uma tarefa simples para o aposentado ou pensionista identificar esse desconto indevido?
Razoavelmente simples, considerando que a gente tem hoje aí meios de acesso, né, a essas informações pelo portal do Meu INSS. Pelo 135 também é possível saber se está tendo esse desconto ou não, mas no portal do Meu INSS tem um acesso mais completo, tanto para ver se tem alguma mensalidade que está sendo descontada, tanto para conferir no próprio extrato de pagamento o valor desse desconto. O governo também vai notificar a partir da semana que vem os segurados para que eles apresentem, né, se realmente aquele desconto é devido ou não, se eles reconhecem ou não. Então, na próxima semana já deve ter algum andamento nesse sentido, mas hoje quem quiser já conferir o extrato de pagamento pela senha do Meu INSS já é possível e saber com segurança se vai ter alguma situação de fraude ou não. Muito obrigada pela entrevista. De Brasília, Aline Campelo para o Canção Nova Notícias. Olá, boa noite. Uma frente fria avança no sul e traz risco de geada nas áreas serranas, especialmente no estado gaúcho, e chuva concentrada em alguns locais de Santa Catarina e do Paraná. A frente fria alcança o estado de São Paulo neste fim de semana do Dia das Mães e gera temporais no meio da tarde e à noite. Nos demais estados, o tempo continua estável e quente, máxima de 35 graus no Rio de Janeiro. O clima frio do estado paulista interfere no centro-oeste do país, que deve ter chuva em cidades do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. A zona de convergência intertropical se aproxima do continente e aumenta a umidade nesta região entre o Maranhão e o Pará, com acumulados mais significativos em cidades do litoral. Na maior parte do Nordeste, principalmente no interior, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 30%. O mesmo acontece em Goiás. Tempo estável e umidade baixa. Os termômetros variam entre 13 graus e 22 em Porto Alegre e entre 23 e 34 graus em Cuiabá. As mulheres transformam o mundo com fé, sabedoria e coragem. Neste domingo, o programa Repórter Canção Nova destaca vidas que inspiram, vozes que ensinam e gestos que curam. No programa deste domingo, vamos celebrar o mês dedicado às mães e à Virgem Maria, destacando o papel fundamental das mulheres na fé e na sociedade. Vamos contar histórias inspiradoras de mulheres que se destacaram em diferentes áreas. Vamos falar sobre as doutoras da Igreja, a importância de cuidar da saúde mental das mulheres e a missão feminina em diferentes contextos. Não perca, é domingo às 8 da noite, espero você! Os cardeais brasileiros se reuniram com jornalistas em Roma no fim da tarde desta sexta-feira. E claro, nossa equipe estava lá para mostrar tudo para você. Dom Jaime Spengler destacou que a experiência do conclave foi um encontro de fraternidade, oração e fé. Momentos de reflexão, de oração, rezamos, eu creio, muito e intensamente nestes dias. O cardeal Odilo Scherer partilhou um pouco dos bastidores do conclave. Mas é claro que no intervalo a gente vai para casa, na Casa Santa Marta, toma refeição, vai dormir, e os cardeais também conversam, isso é previsto. Eu acho que o que mais forte foi para mim o fato de a gente, nesse momento, ter uma responsabilidade enorme em relação à escolha do futuro Papa. O cardeal Orani Tempesta ressaltou que foi um processo conduzido por Deus. E contradizendo algumas teorias, algumas narrativas, né, do mundo, e tem mesmo, vai ser muito demorado porque ninguém se conhece, ninguém sabe em quem votar, tudo mais. No entanto, em 24 horas essa coisa aconteceu. Entre a nossa chegada ao conclave e a término do conclave, foram 24 horas, né? O conclave foi, antes de tudo, um período de profunda espiritualidade. Até mesmo os cardeais que não participaram devido ao limite de 80 anos estabelecido para se eleger um Papa se reuniram em oração por este histórico momento da Igreja. Os cardeais também eméritos ou octogenários, né, estiveram sempre unidos aos mais novos nesse trabalho, com a oração, apoiando-os e desejando realmente que eles fossem abertos ao Espírito Santo. Antes da atual missão, Robert Prevost
esteve em terras brasileiras. Porque ele foi superior-geral da Ordem de Santo Agostinho por 12 anos. E como superior-geral ele visitava as casas dos agostinianos no mundo todo. E eles têm uma presença muito significativa no Brasil. A relação do Papa com o governo de Donald Trump e o papel da mulher na igreja também foram questões levantadas pela imprensa. Tenho certeza de que Papa Leão não há de tolher o diálogo. Pelo contrário, ele é um homem de muito diálogo e de muita escuta. O jornalista da Canção Nova, Ronaldo da Silva, também abordou os cardeais. Dom Paulo, nas congregações gerais, foi refletido sobre o grande desafio interno da igreja de falar às novas gerações. A imagem que comunica é também um dos critérios que os senhores levam ou levaram em consideração na escolha deste Papa, o seu aspecto jovial? Obrigado pela sua pergunta. Escolhemos porque percebíamos que era o homem que pode guiar bem a igreja nesse momento. E saliento, quer dizer, através da nossa escolha, nós acreditamos que é o Senhor que dá um pastor para a sua igreja. Quando o tempo passa, os papéis se invertem. Mas o amor, esse nunca muda. Nesta reportagem, você vai conhecer Dona Eunice e sua família. Mulheres que ensinam, cuidam, riem e provam que ser mãe é missão que atravessa gerações. Uma história que começa com a Eunice, de 74 anos. Logo depois, uma das filhas, Simone, que teve a Juliana e a Júlia. Mas a turminha não para por aí. 3 gerações de mães que hoje retribuem cuidados, após a matriarca ficar na cadeira de rodas devido a um AVC. Amor incondicional capaz de superar qualquer adversidade. Eu só retribuo para ela hoje. Eu falo, mãe, eu não faço nada para a senhora que a senhora não tenha feito por mim. Porque foi difícil, a vida foi. Mas eu tinha tudo para dar errado, tudo para fazer acontecer errado. E ela não deixou que isso acontecesse. Enquanto eu estiver viva e com força de cuidar dela, eu vou fazer para ela tudo que ela fez para mim um dia. O café da manhã é sempre assim, recheado de risadas, boas histórias e muita comida. Gratidão é mais do que uma palavra. O amor é provado em ações. Eu acho que isso aqui é fruto de amor, porque eu ensino e quero deixar esse legado para elas, que não precisa ter dinheiro, precisa ter respeito, ter amor e ter gratidão. E existe um ensinamento bíblico que eu aprendi há muito tempo, que é honra teu pai e tua mãe e teus dias na terra se prolongarão. Ensinamentos que dão sentido, lembranças que reforçam a missão de ser mãe. Que na tampa da caixa da pizza vinha, se você juntasse tantos cupons, você poderia trocar pela pizza, só que você podia ir lá e comer. E teve uma vez, né, vó, que a minha avó, não sei se a Júlia lembra, minha avó juntou um monte e levou todos os netos na pizzaria para comer a pizza com os cards das tampas que ela pegava nos condomínios. Até agora com a minha menina é meu primeiro filho, é a primeira experiência. Aí vai ficar, ó, essas coisas não pode, ó, isso aqui pode, ó, faz ela fazendo isso aqui. Eu não vou fazer não, você que vai, você que é mãe. E aí a gente dá o nosso jeitinho ali, né? A gente vai tentando fazer tudo melhor pra que a minha filha tenha eu como espelho assim como eu tenho a minha mãe. Essa turma é tão animada que ficou difícil acertar de primeira o que ensaiamos para mostrar a felicidade desse lar. Nem mesmo a vida sofrida foi capaz de tirar o que essa família tem de melhor: o amor. Depois de um treino extra, vamos de novo. Dona Eunice teve 6 filhos. Nem mesmo a vida sofrida foi capaz de tirar o que essa família tem de melhor: amor, companheirismo e muita alegria. Família! Entre tantas homenagens às mães, algumas histórias falam direto ao coração. É o caso de Dona Helena, mãe do Frei Gilson. Com fé e discrição, ela vive a missão de amar, sustentar e interceder pelo filho onde quer que Deus o envie. Maria é modelo para as mães no amor silencioso, obediência firme e dor ofertada. Ao olhar para a mãe de Jesus, tantas mulheres se tornam alicerce na vida dos filhos através da fé e da oração. Dona Helena
Ana, mãe do Frei Gilson, é uma delas. Sempre que pode, acompanha o filho na missão e intercede por ele. O filho sempre precisa da mãe. Teve um momento na Canção Nova que eu fui orar por ele e como se eu visse Nossa Senhora entrar primeiro do que eu. E ela encostou perto dele e eu do lado, e eu, mãezinha, nós duas, a senhora e eu, vamos juntos lutar pelo seu filho e pela essa humanidade. Com o terço na mão, são muitas as donas Helenas que sustentam seus filhos. Tem a Dona Maria, a Luciene, a Lídia, a Teresa, mães que são um verdadeiro testemunho do amor de Deus. Mônica nunca desistiu de Agostinho e por 30 anos clamou a Deus pela conversão do filho. A santidade de ambos é exemplo de fé e perseverança. De acordo com Frei Gilson, a oração de sua mãe o ajudou no processo de conversão e no seu ministério. A oração de uma mãe tem muita força. A expressão mais forte que me levou à minha conversão foi o joelho e foram as lágrimas de minha mãe. A oração materna atravessa o tempo, protege, consola e abre caminhos onde antes só havia escuridão. Nos desafios do mundo, o clamor das mães é sustento dos filhos nos braços da fé, mesmo quando já não cabem mais no colo. Não desista dos seus filhos, orem por eles, não importa o caminho que eles tomaram, mas que mesmo eles estando no caminho errado, no caminho que não é agradável a Deus, mas que ela fique junto deles. Ao testemunhar a beleza da vida, acolhem, cuidam e se tornam reflexos da misericórdia de Deus. As mães, com gestos simples, revelam o amor que transforma e sustenta. A Canção Nova traz uma novidade especial neste fim de semana, hein? O lançamento do filme São Gabriel da Virgem Dolorosa, uma produção do Departamento de Dramaturgia. A obra retrata a vida desse jovem santo italiano, conhecido por sua fé intensa e entrega precoce à vocação religiosa. Quem traz mais detalhes para a gente é a repórter Carla Zanon, que está na Chácara Santa Cruz. Boa noite, Carla. Olá, Reinaldo. Boa noite a você e a todos que nos acompanham pelo Canção Nova Notícias. Pois é, olha, hoje estreia, pré-estreia, aliás, né, para lá de especial aqui na Canção Nova, que é o filme de São Gabriel da Virgem Dolorosa. E esse filme, ele estreia, na verdade, para você que nos acompanha em casa, amanhã, a partir das 9 horas da noite, pela TV Canção Nova ou também pelo CN Plus. Para conversar um pouquinho mais e entender como que foi feita a elaboração desta obra, né, eu converso com a gerente do Departamento de Dramaturgia da TV Canção Nova, Mari Vieira. Mari, boa noite, querida. Obrigada pela sua participação aqui conosco. Queria que você contasse como que surgiu a ideia, primeiro, dessa história, né? Como que foi pensado isso? Boa noite, você e a todos que nos acompanham pelo Sistema Canção Nova. A Canção Nova é sempre conduzida pela ação do Espírito, né? Então, quando nós sentamos para produzir um filme e pensamos no projeto, a gente reza e vai surgindo as ideias e pessoas mandam também as ideias para a gente, algumas sugestões. Enfim, São Gabriel não foi diferente. Nós estávamos já entregando Santa Faustina quando nós sentamos para fazer pauta de reunião e veio, né, pelo nosso roteirista, o Matheus Marques, na época, a ideia de nós fazermos São Gabriel. Mas como nós trabalhamos com voluntários, a gente pensou quem poderia fazer São Gabriel, quem seria o protagonista. Nós lembramos do Natan, que é filho da comunidade, e nós fizemos a proposta para o Natan, daí surgiu aí toda a construção do filme, né, de São Gabriel. Só que tem um detalhe importante que eu gostaria que você soubesse, é que quando nós estávamos já roteirizando a história de São Gabriel, nós descobrimos que Padre Jonas Abib, na inauguração do santuário, depositou uma relíquia que era dele, pessoal, de 1º grau, no santuário. Então a gente viu a Divina Providência conduzindo todas as coisas, porque nós nem pensávamos, nem sabíamos que tinha uma relíquia de São Gabriel no santuário do Pai da Divina Misericórdia. Então é tudo conduzido pela ação do Espírito.
Graças a Deus. Mário, eu agradeço a sua participação aqui conosco. E, Reinaldo, uma informação para quem não conhece a história de São Gabriel, ele foi um jovem que na adolescência sentiu o seu chamado à vida ali sacerdotal religiosa e ele ingressa na congregação dos missionários passionistas fundada por São Paulo da Cruz. E depois, aos 24 anos, ele veio a falecer vítima de tuberculose. Reinaldo, eu me despeço por aqui, devolvo a você, porque agora eu vou aproveitar ali a pré-estreia, né? A joia, muito boa noite para você, bom descanso, bom fim de semana para vocês. Olha, a gente reforça aqui então a dramaturgia da Canção Nova, lança, portanto, amanhã, neste sábado, 10 de maio, o filme que retrata a vida de São Gabriel da Virgem Dolorosa. É um santo marcado pela fé e pelo amor profundo a Deus, cuja história será agora testemunho para milhares de fiéis. Ser um exemplo para a juventude, Natan tem a oportunidade de protagonizar a história de um jovem santo. Missão que foi mais fácil do que esperava. Fazer o filme foi uma experiência muito de Deus mesmo para mim, porque Deus me relembrava durante as gravações que Ele sonha para mim também uma vida de santidade. Porque quando eu não conhecia o Gabriel, não conhecia a vida dele, né? Ele é um santo italiano, então um santo desconhecido aqui no Brasil. Então quando eu fui ter contato com a história dele, e a partir do roteiro do filme, eu fui vendo que na vida do Gabriel, orações que ele fazia a Deus, eram orações que eu também fazia, que eu tinha feito para Deus. Vendo que o Gabriel, com 24 anos, conseguiu chegar à santidade, durante as gravações do filme, as cenas que ele viveu, situações parecidíssimas com o que eu vivi aqui em outro século, em outro tempo, eu vi que eu também posso ser santo. O filme retrata ainda a intensidade da fé de Maria, como intercessora e acolhedora de todas as experiências vividas pelo personagem. São duas características que eu trouxe e que eu quero continuar trazendo todos os dias, porque a gente acaba esquecendo, né? E na Canção Nova a gente sempre faz memória. Então, duas coisas que eu quero abraçar para sempre do Gabriel, que é abraçar o sacrifício e a constância, a decisão na vontade de Deus. Um projeto com doação de talentos e superação. A jornada dupla para este trabalho deu um toque especial na vida de Maria Isabel. Clarice, ela não se parece nada comigo, né? Nada, mas tem um pouco de mim, porque tem um pouco do meu empenho, tem um pouco das minhas lutas, das gravações, né, intensas. Foram 2 em 1, né? Eu trabalhei com figurino, ajudei a construir todo o figurino do filme, que é um desafio também, um filme de época, né? E construir a personagem, né? Então foi um processo interior bem barulhento, digamos assim, mas aí com o tempo tudo foi se encaixando, foi tomando forma. Nada é coincidência, tudo é providência. A frase conhecida na Canção Nova também tem forte ligação com o filme de São Gabriel da Virgem Dolorosa. E o motivo está logo aqui. Padre Jonas Habib tinha uma relíquia de 1º grau de São Gabriel da Virgem Dolorosa e ele pediu que fosse colocado no altar do santuário do Pai das Misericórdias essa relíquia. Então ali a gente constatou que foi uma confirmação, né, daquilo que a gente pretendia e realmente da semelhança que a Canção Nova tinha com São Gabriel da Virgem Dolorosa. Então parte dessa presença da relíquia de 1º grau de São Gabriel da Virgem Dolorosa no altar do Santuário do Pai das Misericórdias, uma relíquia doada pelo próprio Padre Jonas Habib. Os últimos ajustes estão sendo feitos e o resultado atende os desejos de Deus. Vale a pena acompanhar, hein? Amanhã, portanto, às 9 da noite, o Canção Nova Notícias fica por aqui. Você pode rever as reportagens no portal noticias.cançãonova.com ou no YouTube, @Canção Nova Jornalismo. Eu desejo a você uma excelente noite, feliz Dia das Mães, Domingo das Mães, e aproveite o fim de semana para abraçá-la com carinho, com alegria, responsabilidade, esperança e fé. Paz para você.